Olá pessoal, neste vídeo separei aqui uma tag para a gente brincar um pouco, respondendo algumas questões sobre livros. São 13 questões e cada resposta, então eu vou falar de um livro específico e é isso, né? Eu acho que é o que nós gostamos de falar aqui no canal sobre livros, e por isso que eu sempre tento trazer aqui materiais, tags, vídeos com livro como pano de fundo. Então eu vou para as 13 questões aqui, vou ler elas agora, as questões, e vou tentar de memória lembrar de livros que eu possa pensar a partir de cada questão. Então a primeira questão é a seguinte. Inclusive aqui eu gostaria que vocês também respondessem aqui nos comentários do vídeo. Deixem aqui, a partir do número, as respostas de vocês para a gente interagir nos comentários. E também, quem não me segue no Instagram, me segue. Temos, inclusive, a próxima turma, a terceira turma do curso Filosofia 360 Graus. Logo, logo terá a abertura das inscrições, então deixem o e-mail de vocês no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. E me acompanhem também nas outras redes para mais conteúdo. Newsletter, Telegram e Instagram. Vamos lá, então. Número 1. Sem a menor condição de ir, um livro que você quer muito, mas está caro. Com certeza é um livro que eu estou enrolando para comprar já faz tempo, acho uns 3 anos mais ou menos, que é O Mundo como Vontade e Representação do Schopenhauer. Eu estou muito afim de adquirir esse livro. Eu não li o livro todo ainda, eu li uma parte dele apenas numa disciplina que eu fiz. Eu li As Dores do Mundo, foi o primeiro livro que eu li do Schopenhauer, e esse livro não li ele na totalidade, mas tenho muita vontade de ler e inclusive gravar algo sobre o livro de forma mais aprofundada, capítulos específicos e tal. Então esse é um livro bem carinho que eu gostaria de ter, mas menor condição por enquanto. Número 2. Não veio. Um livro que você tinha muita expectativa, mas te decepcionou. Talvez... é difícil responder essa pergunta, por quê? Porque me decepcionou, assim, nossa, que livro ruim. Não, mas eu acho que eu li faz, acho que um ano mais ou menos, O Muro, do Sartre, que é um livro de contos dele, e como eu já conhecia as demais obras dele, e especialmente A Náusea, que é um dos grandes romances do século XX, uma grande obra do século XX, eu esperava muito desse livro, O Muro, livro de contos dele. E também porque eu sou apaixonado por contos. Eu lembro que na minha adolescência eu lia muito contos. Eu meio que ingressei para o mundo da leitura via contos. Me aproximei da leitura por meio de contos. Porque são leituras curtas, leituras que te cativam facilmente, e tu não fica aí meses num livro apenas, mas num dia ou em poucos dias tu consegue ler aí vários contos ou um conto, dependendo do tamanho. Então eu sempre admirei muito, sempre li muito contos, e esse livro do Sartre eu esperava um pouquinho mais. Mas isso não significa, obviamente, que é um livro ruim, né? É muito mais pela minha expectativa via A Náusea dele, e também pelo meu interesse e por ter lido muitos contos de vários grandes autores. Inclusive do Machado, né? O Machado de Assis é sim um escritor que deve ser lido no ensino médio. Defendo essa tese. Por quê? Porque não é um escritor difícil, e é um excelente escritor, é assim, um dos maiores escritores, é o maior escritor que nós temos no Brasil, e obviamente um estudante, um adolescente deve ler sim os contos do Machado, por exemplo. E ao ler um conto do Machado, ele tem aí um universo de debate possível de ser feito. Enfim, é a minha opinião. Vamos para a próxima pergunta, que é o número 3. Vem aí ou não vem essa p... Um livro encalhado que você está enrolando para ler. Acho que vem aí, vem. Esse ano vem. Ser e Tempo, do Heidegger. A minha última disciplina da graduação em 2005 foi sobre o Ser e Tempo, do Heidegger. E eu lembro que era a última disciplina, o último semestre, e meio que eu tava assim, acabando o semestre, acabando o curso e tal. E não dei a devida atenção que eu deveria dar a esse gigante da filosofia que é o Heidegger. E de lá pra cá eu não li novamente capítulos, trechos em disciplinas, depois no doutorado que eu fiz
com Stein, que é um grande comentador de Heidegger, um grande filósofo, inclusive, mas não assim peguei a obra do início ao fim. Então, esse livro, e eu já separei, inclusive, esse livro para ler neste ano de 2021, que é um dos meus livros da filosofia contemporânea que eu vou ler. 4. Não quer ir. Um livro que você tem receio de ler. Um livro que eu tenho receio, eu sempre tive receio pelo tamanho dele e pela densidade, não só de conteúdo, mas de peso, inclusive, mas também filosófica, é A Suma do Tomás. É um livro assim que, será que vai, será que não vai? A Suma do Tomás, porque é um livro gigante, né? Então eu vou precisar de alguns anos aí para ler com calma a Suma dele. Mas com certeza um dia terei que ler essa obra, porque é fundamental para a história da filosofia. E eu sempre falo que conhecer a história da filosofia e conhecer as áreas temáticas filosóficas são os dois grandes pilares para criarmos a base do saber filosófico, e depois disso nós podemos sim discutir qualquer obra filosófica. Então precisamos passar pela Suma com certeza. Número 5. Será que eu vou? Um calhamaço que você sabe que vai gostar, mas tem preguiça de começar. Tem aquele livro do Amartya Sen, A Ideia de Justiça, acho que que eu comprei faz muito tempo, não li ainda, e por estudar muito o tema justiça, principalmente vinculando ao direito, à filosofia do direito, é porque eu trabalho com essa disciplina faz tempo, então eu estudo muito esse conceito de justiça a partir de muitos autores. O meu doutorado foi sobre justiça a partir de Kant e Hegel, e por estudar o Rawls, o Habermas, essa galera mais do século XX, o Amartya Sen é um autor que eu com certeza quero ler. Então esse livro, A Ideia de Justiça do Zen. 6. Queria que viesse um livro que deveria ter continuação ou mais páginas de tão bom que é. Bom, muitos, com certeza muitos. Um apenas, talvez o do Thomas Kuhn. É um livro que é curto e que me impactou muito na leitura, achei assim fantástico. Inclusive é um dos livros que eu uso muito na filosofia da ciência, que é A Estrutura das Revoluções Científicas do Thomas Kuhn. Eu acho que daria para deixar ele bem mais pesadinho e valeria muito a pena. Apesar dele conseguir trabalhar muito bem a questão da historicidade, das revoluções, nessa obra, dos paradigmas e tal. 7. Vem aí, sua próxima leitura. A próxima leitura que inclusive eu já separei ontem mesmo para ler, e já estou aqui me aproximando dele e me tornando amigo do livro, andando para cá e para lá com ele, porque vou ler agora, hoje mesmo, amanhã, nos próximos dias. É nada mais nada menos que o famosíssimo Do Espírito das Leis, do Montesquieu. Então é um livro que eu não li a primeira parte apenas dele, e depois não li toda a obra, e é um livro que eu vou ler agora, minha próxima leitura. Então, Do Espírito das Leis, do Montesquieu. 8. Já vai. Uma leitura tão gostosa que você nem percebeu quando acabou. Talvez a minha última leitura, eu posso citar minha última leitura que foi muito gostosa, foi Contra os Retóricos do Sexto Empírico. Na verdade, a minha última leitura foi Tratado do Primeiro Princípio do Duns Scotus, que foi a minha leitura medieval. A minha leitura do período antigo foi Tratados contra os Retóricos do Sexto Empírico, ou Contra os Retóricos, melhor, do Sexto Empírico, e foi muito interessante, assim, foi muito gostosa a forma como ele apresenta os argumentos e tudo mais, achei muito interessante, e me ajudou, inclusive, a entender bastante essa questão da retórica, que é uma área que eu nunca estudei muito, enfim, mas ele apresentou muito bem algumas visões filosóficas, platônica, aristotélica, enfim, foi muito interessante mesmo essa leitura, que foi a minha penúltima leitura, foi há uns 8 dias mais ou menos, e a última foi do Duns Scotus. Então eu sempre separo as minhas leituras, né? O antigo, o medieval, moderno e contemporâneo. Agora eu vou para os modernos, próxima leitura, que é o Montesquieu. 9. Não Vim. Um livro que todo mundo leu, menos você, né? Claro, obviamente muitos, né, que estão na lista das leituras, talvez um que todo mundo já leu e todo mundo fala é a Metafísica do Aristóteles. Sim, até vergonha de falar isso, não li a Metafísica do Aristóteles, eu já li
a Política, a Ética Nicômaco, mas a Metafísica não li. Órgano. Então, a Metafísica do Aristóteles, que provavelmente já adquiri o livro e eu vou tentar encaixar como a próxima leitura dos antigos. Então, essa. 10. Talvez venha aí um livro que você pretende dar uma segunda chance. Alguns, talvez, do Buber, Eu e Tu. Porque é um livro que eu li na graduação, acho que foi em 2003, por aí. Faz muito, muito tempo. E na época, assim, legal, tá. Mas não dei continuidade, não estudei mais o Buber e tal. Então acho que Eu e Tu do Buber vem aí. É um livro que eu pretendo ler. Logo, sei lá, neste ano talvez. Continuando, 11. O que será que vem aí? Uma continuação que você está animado, curioso para ler. Uma continuação não, né? Porque não tem... Isso é mais literatura mesmo, né? Mas na filosofia, com certeza, as próximas obras do Honneth eu estou muito curioso para ler. É um autor que me interessa bastante, especialmente porque ele dialoga muito com Hegel, ele é um hegeliano, e as obras que ele já produziu são muito interessantes, e as próximas obras eu estou muito curioso para conhecer, então as obras do Honneth. 12. Eis-me aqui, um lançamento que você está prontíssimo para ler. Livros que foram lançados neste ano ano passado, 2020, né, que tratam justamente da pandemia. Talvez tenha um do Mohan, que é alguma coisa sobre a pandemia ou coronavírus, sei lá, lições ou alguma coisa, lições do coronavírus. Então esse livro aí é um lançamento, né, que trata de 2020, do coronavírus, e é um livro que estamos aí prontos para ler. E 13, pensando se vai vir um livro estrangeiro que você quer que seja publicado aqui no Brasil. Um livro estrangeiro, talvez algumas obras que ainda não foram traduzidas para o português. Muitas, na filosofia muitas, por isso a importância de estudar uma segunda, uma terceira, uma quarta língua é bem importante, né? Aí se tu for estudar a filosofia alemã, o alemão, a francesa, o francês, a inglesa, sei lá, da Inglaterra, Estados Unidos, o inglês, etc. Então é bem importante conhecer uma segunda língua. Mas um livro ou alguns livros que eu gostaria muito de adquirir e eu pelo menos não tenho acesso a eles, e na época que eu fiz o mestrado e o doutorado fui atrás, não encontrei traduzido, talvez depois foram traduzidos, teria que dar uma pesquisada, mas que com certeza eu quero ter as obras completas, é do Hegel. Eu tenho já as obras completas do Hegel Maduro, que é a partir de 1807, quando ele publica a Fenomenologia do Espírito, mas do jovem Hegel eu tenho pouquíssimos, eu tenho 6, 7 textos dele, Fé e Saber, sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural e outros livros que ele tem do período jovem Hegel. Eu gostaria sim de ter as obras completas do Hegel, então eu colocarei aqui as obras do jovem Hegel, os textos do jovem Hegel. Então, esses são os livros que eu gostaria de que fossem traduzidos para o português, para ter em português. Agora mesmo foi traduzido Ciência da Lógica, que só tinha na versão mais próxima aqui do português do espanhol. Já temos em português, então as coisas estão andando e nós teremos acesso futuramente a todas elas, com certeza. Pessoal, essas foram as 13 perguntas da tag sobre livros que eu gostaria de ler, que eu já li, etc. Eu peço para vocês, então, quem tiver interesse, deixe aqui nos comentários as respostas de vocês para a gente conversar sobre livros, né? E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!